Olá, meus caros, tudo bem? Espero que sim. Pois então, alguns estão a perguntar para mim, outros até já me passaram alguns links sobre essa questão da chegada do coração do Pedro I, Pedro IV em Portugal, no Brasil. Isso já era esperado, isso foi um pedido feito pelo governo Bolsonaro, acredito que desde o ano passado, e muitas críticas foram feitas já, foram escritas por pessoas que são contrárias ao Bolsonaro. Falar inclusive em necrofilia, ou seja, um amor por coisas mortas, algo que os governos militares do Brasil já demonstrou, né, os governos demonstraram, na verdade, que foi mais de um governo militar no Brasil, no sentido de rememorar pessoas e coisas mortas, né? E não que não seja necessário rememorar pessoas que não estão mais cá. Claro, isso é muito importante, isso faz parte da história, mas eu acredito que mexer com órgãos, né, com pedaços de pessoas, é algo muito complexo, né? É algo que não se faz, não é delicado assim fazer. Né? Tanto é que o coração do Pedro I, Pedro IV em Portugal, ele está na igreja de Nossa Senhora da Lapa há quase 200 anos, há 183 anos, se não estou enganado, desde que ele morreu, né, em Portugal. Foi um pedido dele para que ficasse lá, e até então o coração não deixou aquele local, né? Estava trancado literalmente a 5 chaves, numa caixa de madeira. Mas mediante ao pedido do governo brasileiro, eles gentilmente aceitaram, e o coração ele vai percorrer várias cidades do Brasil, acredito que todas as capitais, em uma exposição itinerante. Eu acho interessante, para ser bem honesto, né? Por mais que eu pudesse fazer muitas críticas a esta atitude do Bolsonaro, eu acho importante, né? Eu acho que isso faz com que o amor, o carinho por Pedro I seja mais relevante no Brasil. Há muitas pessoas que confundem o Pedro I com Pedro Álvares Cabral, infelizmente, né? Este é o nível de educação do Brasil. Outros tratam o Pedro I de forma muito jocosa, porque as novelas, as minisséries brasileiras, no geral, tratam o Pedro I como um homem muito afoito e muito ligado aos prazeres da carne, podemos dizer assim, né? Geralmente trata-se dele de uma forma muito sexualizada, também uma forma de ter mais audiência, podemos assim dizer. E o único filme que eu assisti, dos que eu assisti, né, que tratou com respeito, foi um dos mais clássicos, no qual o Tarcísio Meira, grande ator que faleceu este ano, fez parte. Então foi o meu Pedro I inesquecível, né? Foi o primeiro filme do Pedro I que eu assisti e foi o que mais me marcou e o mais decentemente interpretado por um ator brasileiro. Bom, mas eu queria também ressaltar aqui que, apesar de eu achar interessante a chegada do coração ao Brasil, eu achei muito ridícula e muito supérflua a forma como a cerimônia da chegada, as pompas, todo o gasto, né, envolvido nisso acarretou, né, no bolso do brasileiro. Porque por mais que seja bonito, seja pomposo, né, por mais que realmente mereça tais honrarias, fazer isso, né, utilizar combustível para esses aviões, mobilizar todas estas pessoas do exército, envolver, né, todos esses custos para uma cerimônia não acarreta muito valor, né, ao Brasil. Isso realmente não deveria ser feito, na minha opinião. Né? Eu acho que foi um gasto abusivo e absurdo do erário público e poderia ser feito de uma outra forma. Né? Por exemplo, o governo poderia fazer um ciclo de debates, poderia contratar intelectuais e pagaria muito menos, né, para falar da relação Brasil e Portugal, para falar da necessidade dessa amizade entre os dois países. Poderia ser convidadas pessoas de Portugal para falar sobre a importância e a visão do Pedro IV lá em Portugal, né?
Então, assim, poderia tratar isso de forma mais intelectualizada, de uma forma mais cultural, mais dialogada. Mas, infelizmente, né, foram honras e cerimônias militares, foram coisas feitas para inglês ver, como se diz, né? Ou seja, muito espetáculo e pouco conteúdo. E também foi muito dinheiro, né? É uma forma assim de mostrar o poder do atual governo, chamar a atenção da mídia e das pessoas, né? Já que ele não consegue chamar a atenção com projetos, com propostas, com discursos, com atitudes bonitas, enfim, com coisas relevantes. Então ele precisou usar de um órgão morto, de um coração, né? De uma pessoa de Portugal, que fez muito para o Brasil, claro, mas ele precisou usar de tais artefatos para fazer uma cerimônia, né? E chamar atenção para si próprio. Então eu considero isso um tanto negativo. Então eu considero isso um tanto lamentável e pequeno, né? Mas fica aí o julgamento de cada um. Eu acredito que haveria formas de fazer essa cerimônia um tanto mais inteligente, construtiva e produtiva, ao invés de fazer este espetáculo bizarro e desnecessário. Um país em que pessoas estão a passar fome, um país em que há tanta gente, né, precisando se alimentar, que muitos estão a viver na rua, fazer um espetáculo desse, com toda essa pompa, todos estes gastos, né, acaba por soar acaba por se revelar obsceno, na minha opinião. Então desculpem interromper esta viagem, né, que estávamos a fazer para o Algarve, já a interrompi mais de uma vez, mas este era um assunto, né, muito latente, eu gostaria de realmente comentar sobre isso. Eu não estarei no Brasil, estarei no Chile, ainda no dia 7 de setembro. Eu vou para o Brasil um pouco depois. E eu queria fazer questão realmente de não passar esta data lá, pois eu sei que o presidente brasileiro ele vai usar, né, desta data simbólica para fazer manifestações em benefício próprio. Então eu não quero compactuar com isso, né? E por sorte não estarei no Brasil nessa data. Então gostaria que vocês comentassem o que vocês acharam desta ideia, desta proposta, desta viagem, deste coração, né? Algo realmente muito simbólico, mas ao mesmo tempo muito frágil, que merecia maior respeito, maior resguardo e merecia estar onde ele sempre esteve e era a vontade do Pedro IV, né? Que ele lá estivesse. Então comentem aí, gostaria de saber a opinião de cada um de vocês. Muito obrigado pela atenção, um luz abraço a todos e até mais!